O vídeo de hoje é sobre os nossos limites. Por isso, neste contexto cada vez mais agressivo, é preciso nós conhecermos os nossos limites. E os nossos limites existem em muitas dimensões da nossa vida. Por isso, é isso que vamos desconstruir hoje. Por isso, limites não é um burnout, um esgotamento, não é? Nós temos limites, quando ultrapassamos esses limites, e ultrapassamos muitas vezes na vida, não é? Temos que ver o que é que acontece depois do limite. Um burnout, que é um esgotamento, é insistir em ultrapassar os nossos limites. Por isso, é uma insistência no tempo. Não é? Isso é preciso nós diferenciarmos, porque nós todos temos limites que os ultrapassamos e depois descansamos e deixamos de estar além dos limites. O que é necessário é sabermos quais são os nossos limites, o que conseguimos aguentar, durante quanto tempo, como é que os aguentamos, que é para nós os gerirmos bem, não é? Que é para não estarmos num tempo suficiente a insistir até acontecer um burnout, que é um esgotamento. Nós não conseguimos mais. Por isso, nós sabemos quais são os nossos limites. Como é que nós sabemos? Pelo nosso histórico, não é? Da nossa vida. Não é? Isto é uma situação que nós temos perante um vírus, é algo que é anormal, pois nunca o vivemos, mas em outras situações nós testamos os nossos limites de força, de sono, de alimentação, de tolerar pessoas, no trabalho. Há sempre limites que nós testamos todos os dias. Não é ultrapassando os limites que nós ficamos mal. Quando ultrapassamos os nossos limites, temos que saber que temos de estar com muita atenção ao depois. É isso que nós, hoje no vídeo, vamos tentar aqui desconstruir. Por isso, nós temos que conhecer os nossos limites. Depois, já os ultrapassamos, por isso, os nossos limites nós conhecemos, já os ultrapassamos. Não é? Como é que nós sabemos que ultrapassamos os limites? Não é? O que é que acontece? Porque não aparece uma mensagem a dizer ultrapassou o seu limite. Não é? Isto não é uma mensagem subliminar que aparece. Não. É o nosso corpo que nos dá essa mensagem. Ora, nós estamos habituados a ignorar muitas mensagens do nosso corpo. Por isso é que nós não nos hidratamos o suficiente, não bebemos o suficiente, mas o nosso corpo, através das unhas, da língua, dos cabelos, vai-nos dizendo que nós temos falta de água. Alimentação. A pecar ou ao processo, nós não ligamos aos limites do nosso corpo. Nas relações, não é? Quando há relações que não nos dão bem-estar, nós muitas vezes ultrapassamos os limites e permitimos, toleramos coisas. Por isso, o que nós temos que fazer é como é que nós sabemos que ultrapassamos os limites. Não é? Ora, é isto que vamos falar agora. Por isso, há vários tipos de limites. Eu vou dar aqui alguns, não é? Há os limites da liberdade, não é? Por isso é que nós vivemos numa democracia e votamos para que tal continue. Por isso, a liberdade a minha liberdade é permitida até chegar ao limite da liberdade de outra pessoa. Não é? E muitas vezes isto hoje em dia confunde-se. Pensamos que a nossa liberdade é podermos fazer o que quisermos, incluindo as outras pessoas. Há limites de pensamento. Cada vez mais as sociedades controlam o pensamento das pessoas. Ora, isto não é extraterrestres, não vem cá a nossa cabeça mexer, não. Mas é o controle da informação, a informação que nos dão, os meios de comunicação, tudo está feito para que as pessoas pensem o mesmo. Só a introdução de a rapidez, né? Basta nós andamos 50 anos para trás e uma notícia para dar a volta ao mundo demorava muito tempo. Hoje em dia demora 5 segundos. Ora, esta velocidade faz com que muitas mentiras pareçam verdade, porque se nós dissermos uma mentira numa notícia e ela der a volta ao mundo em 5 segundos, não é? Depois o desmentido, que demora mais tempo, não é? Ou apurarmos que aquela mentira não é verdadeira, pode não demorar 5 segundos, pode demorar muito mais tempo, e é isso que acontece. Por isso,
há muitos limites neste momento ao pensamento. Quanto menos as pessoas pensarem, mais controláveis são. E nesta pandemia o que mais nós vemos é controle de informação. Isto é óbvio nas notícias, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais. Isto tudo está para uma unificação de pensamento. Outro limite, os limites da nossa atuação. Nós regemos por normas. Por exemplo, no trabalho nós sabemos que há determinadas normas que nós temos que cumprir. Ora, nós estamos limitados àquela atuação. Quem tem profissões que têm códigos de ética, como por exemplo os psicólogos, nós temos determinados limites que nos são impostos para nós cumprirmos. Depois existem os limites sociais, que são as regras da sociedade, porque nós vivemos com os outros. Ora, tem que haver regras, não é? E essas regras nós temos que as cumprir de maneira a haver uma sã convivência. Há os limites físicos, não é? Que geralmente nós somos avisados pelas doenças. Quando nós ficamos doentes é porque a nível físico ultrapassamos os limites. Existem os limites emocionais, que é quando nós nos sentimos desorganizados. Muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta, como é que eu sei que passei o meu limite emocional? Ora, o nosso corpo dá-nos muitos sinais de que nós ultrapassamos os limites emocionais. Olha, o nosso sono passa a ter mais má qualidade. Logo, a nossa memória não é tão boa, por isso nós esquecemos de mais coisas. Se nos esquecemos de mais coisas, nós repetimos mais atos ou pensamentos. Não é? Porque quando nós estamos cansados, repetimos, nem que seja por confirmação. Onde estão as minhas chaves? Onde é que as deixei? E muitas vezes até podemos tê-las na mão ou os óculos na cabeça. É este tipo de sinais que nós começamos a sentir. E muitas vezes nós não damos importância, mas eles estão lá. Quando nós, a nível do estudo, por exemplo, quando nós estamos a ler e temos que reler, isto é um sinal de cansaço. Quando nós estamos em relações estressantes, que geralmente nós chamamos em psicologia de relações de oposição ou de desafio, por isso as pessoas não estão em consenso, está cada um a estabelecer, ora aí está, os limites do outro, por isso está sempre em oposição, em confrontação, em desafio. Ora, este tipo de situação também nos dá muitos sinais de que nós não estamos bem emocionalmente. O choro, a tristeza, o isolamento, a culpa, tudo isto são sinais emocionais. Ora, isto aqui, todos nós sabemos isto. O problema é que nós hoje em dia sabemos muita coisa, mas não a integramos no nosso dia-a-dia. Este é o problema, não é? Nós sabemos o que devemos fazer para parar esta pandemia, mas ninguém o está a fazer, não é? Isto é porque também já foram ultrapassados outro tipo de limites. Não é? Que limites é que foram ultrapassados? Por exemplo, o descrédito. Neste momento, a maioria das pessoas, não é? Desde março de 2020 até hoje, por exemplo, as entidades deste país, o governo, as entidades que fazem a Direção-Geral de Saúde, já caíram em descrédito, porque já disseram uma coisa e o seu contrário. Ambas apadrinhadas por especialistas, não é? Especialistas. Não é? Vocês vão de ver que a maior parte dos especialistas que estão na base das decisões do governo não estão conhecidos. Quando vem uma ordem dos médicos dar indicação do que é que deve ser feito, está identificado lá a pessoa, está a dar a cara. Quando vem a ordem dos enfermeiros denunciar o que se passa nos hospitais, vem alguém dar a cara. Na ordem dos psicólogos, quando é preciso denunciar casos de que ou não existe apoio, ou o apoio é escasso, ou o apoio não é neste momento o essencial para o contexto atual, há alguém que dá a cara. Ora, os especialistas do governo, ninguém dá a cara. Por isso, há sempre os políticos que vêm falar por eles. Ora, isto dá para tudo, não é? Por isso, o descrédito é as pessoas, muitas pessoas nem acreditam que isto seja uma pandemia, não é?
Agora começam a ver que as infecções começam a aumentar exponencialmente, aqui já ficam assustadas. Mas em março, abril, maio, junho, havia até correntes de dizer que isto não era uma pandemia, não é? Nós não contemplámos o histórico que nos precedeu, porque quando o vírus chegou a Portugal, já outros países, Espanha e Itália, o tinham tido na dimensão que nós estamos a ter agora. O que é que nós aprendemos com eles? Zero. Nada. Fizemos todos os erros que eles fizeram. Ora, isto é má liderança. Chamem isto, disfarcem isto como quiserem. Por isso, nós não podemos ser o único país do mundo onde existem políticas, existem mortos e não há responsáveis. Porque todos nós acabamos por, no dia-a-dia, nos Estados Unidos aquela situação está má, é o Trump. No Brasil aquela situação está mal, é o Bolsonaro. Na Coreia do Norte existem problemas, é o ditador. Há sempre identificação de culpados. Ora, em Portugal há tudo, não há culpados. Por isso, isto aqui, nós devemos ser o único país do mundo que consegue esta proeza, não é? Ora, isto são limites que foram ultrapassados do descrédito. Por isso as pessoas não sabem o que é que hão de fazer. Depois vêm as tais situações em que é preciso impor. Ora, aí está. Vêm-nos condicionar os nossos limites. Confinamento. Nós já estamos no terceiro confinamento. Começou há 2 dias e 60% das pessoas não obedeceram. Por isso, foi-nos limitado determinadas situações e nós não obedecemos. 60% não obedeceu. Por isso, o que é que tem que acontecer? Imposição. Ora, quando impõe alguma coisa em Portugal, lá vem outra vez o nosso medo histórico da ditadura. O ditador fazia... Mas o que acontece mais em Portugal há 45 anos é imporem-nos coisas. Imporem-nos roubos, imporem-nos dívidas, imporem-nos negócios à descarada que nós olhamos e têm culpados que andam na liberdade. Isto tudo são coisas que nos são impostas. Mas nós não ligamos, né? Deixamos andar. Ora, é o que está a acontecer agora também. Confinamento. Ninguém obedece, deixem andar. E isto só vai agravar, não é? Ora, aqui há um maior limite, que é estes 60% que não estão a obedecer, estão a limitar os 40% que estão a obedecer. E as pessoas sentem-se revoltadas, não é? Eu estou a fazer tudo o que deveria fazer para me proteger a mim e aos meus, os outros não estão, mas os outros é que me estão a limitar a mim. Há aqui uma deturpação de limites. Isto desorganiza-nos, não é? Ora, os limites... Eu ultrapassei os limites. E agora? O que é que eu faço? Né? A primeira coisa que nós temos que fazer é como é que eu me sinto, né? A nível físico e a nível psicológico. Porque muitas vezes nós ultrapassamos os limites, mas sentimos-nos bem e ainda conseguimos tolerar. Não em tempo, mas toleramos, né? Física e emocionalmente. Outro sinal é o que é que mudou na minha vida por eu ter ultrapassado esses limites, né? Eu ultrapassei os limites, por isso eu não estou a 100%, estou diminuído. O que é que eu tive que mudar na minha vida? Deixei de dar atenção a alguém, isolei-me, durmo demais, deixei de ir ao meu emprego, tenho vícios para compensar esta situação. O vício, tabaco, álcool, drogas, até a farmacologia, muitas vezes está é uma muleta na ultrapassar dos limites. Nós só com isto é que conseguimos gerir no tempo termos ultrapassado os limites. E muitas vezes as pessoas não ligam as adições, neste caso os vícios, aos limites. Por isso, nós ultrapassamos os limites quando é o álcool, por exemplo, que nos suporta nós fazermos determinada vida. Por isso, suportarmos, porque o álcool abstrai-nos e nós suportamos mais as coisas. Geralmente, as pessoas que bebem álcool têm vidas muito mais relacionais, de contexto, de problemáticas, não é? E isto é para eles se abstraírem. O cigarro é um vício, né? de ansiedade. Por isso nós estamos ansiosos e aquilo acalma a pessoa. Quanto mais ansioso estiver, mais eu fumo. Ora, a ansiedade é ultrapassar limites. Depois as drogas, as ilegais. Há pessoas que tomam as drogas ilegais para nem estarem neste mundo. Né? Eles estão, mas não estão. E depois há a farmacologia. Aqui, sim, a maior parte da população anda drogada, não é? Nunca as farmacêuticas ganharam tanto dinheiro como neste momento de pandemia. Anda tudo drogado. Nem que seja drogado prescrito ou automedicação. Hoje em dia as pessoas já tomam medicação porque alguém teve o mesmo
recomendou-me e eu tomo. Tem lá em casa a caixa que não chegou ao fim, toca a tomar o restante. Né? E as pessoas andam drogadas. Ora, se andam drogadas, não é? Estão diminuídas. Por isso, os seus limites vão ser ultrapassados, porque nós não estamos com atenção a nós. Não é? Por isso, ultrapassei o limite. Vou pedir ajuda? Não é? E esta pergunta é importante, não é? Há pessoas que não sabem pedir ajuda. Isto eu vou falar já a seguir. Vou pedir ajuda ou vou suportar? Não é? Durante quanto tempo? Não é? Isto é o que nós temos que perguntar. Estas perguntas têm que ser feitas a nós, não é? Como é que eu me sinto, física e emocionalmente? Não é? O que é que eu mudei na minha vida por estar assim? Vou pedir ajuda? Vou suportar? Quanto tempo é que eu vou suportar isto? Estas perguntas são importantes serem feitas. Não é? E depois temos que saber o que é um burnout, que eu já falei, que é a insistência no tempo depois dos nossos limites. Ora, todas as profissões neste momento que estão na linha da frente em relação à saúde estão em burnout, não é? Porque eles estão além dos seus limites durante muito tempo. É isto que nós não estamos a perceber. E se eles nos falham, isto piora. Não é? Médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, pessoas da limpeza, da logística, forças de segurança, polícias, bombeiros, até os professores que estão na linha da frente, na única atividade que vai continuar aberta num confinamento. Por isso, é necessário nós sabermos quais são os nossos limites para que não entremos em burnout, esgotamento. Porque quando entramos em esgotamento, as consequências são muito más. Isto não é algo que eu ultrapassei e volto. Eu tenho um limite, ultrapassei-o, se estiver bem emocionalmente e fisicamente, com descanso eu volto ao meu estado antes do limite. Um esgotamento não é isso. Um esgotamento é nós muitas vezes temos que aprender a voltar a fazer coisas de antes, porque já esgotámos. Este é um grande problema que as pessoas muitas vezes não se apercebem e estão a deixar andar. Ora, vamos falar agora de pedir ajuda. Não é? Há pessoas que não sabem pedir ajuda e é necessário pedi-la, não é? Temos que ver o contexto, não é? Temos que saber se pedimos ajuda a familiares, a amigos, colegas ou mesmo a chefes, não é? Hoje em dia é necessário as pessoas dizerem como é que estão. Temos que pedir ajuda a nível físico ou psicológico. Não é? Os limites podem ter sido passados a nível físico e não psicológico. Ou psicológico e não a nível físico. Não é? Isto não vem tudo ao mesmo tempo. Um burnout, um esgotamento, é que é tudo ao mesmo tempo, o físico e o emocional. Depois, tem que ver, a nível de ajuda, existe a ajuda gratuita e existe a ajuda a pagar. A gratuita existe em muitas associações nas vossas localidades, que neste momento já existe muita gente que está a prestar apoio gratuito. Existe o Serviço Nacional 24, que é gratuito, e os centros de saúde, à vossa beira. Não é? Isto é o que nós temos de gratuito. Não me perguntem se é de qualidade ou qual é a frequência. Tem que ver, porque no país inteiro há sítios onde tem mais pessoas e outros onde tem menos pessoas. Isto é o vosso centro local. Mas tem que pedir ajuda aqui. Né? Eu vou deixar depois no link deste vídeo em baixo várias das alternativas que vocês têm gratuitas para se autoajudarem ou pedirem ajuda. Né? Depois existe, como é lógico, a ajuda a pagar, não é? Que é a nível dos privados. Nunca houveram tantos descontos a nível de privados como há agora. Por isso, as pessoas não trabalham de graça, porque elas próprias têm a sua profissão, é daquilo que vivem, mas nunca foi tão barato ter ajuda como agora. Há programas até, inclusive, de autoajuda que demoram X tempo para a pessoa se manter acompanhada, para não ter só uma consulta e depois não haver um seguimento. E há intervenção. Não é? Quando a pessoa tem um problema, precisa de ajuda, há uma intervenção. Tudo isto está muito mais barato do que na pré-pandemia. Por isso, antes do Covid, haviam determinados preços nos privados. Agora estão todos mais baratos. Por isso, é necessário as pessoas também não usarem o preço como desculpa para sabotarem a ajuda. Porque muitas vezes, como não querem ajuda, dizem é caro. Ora, vão lá descobrir se é caro ou não. Eu tenho um canal no YouTube onde tenho lá vários vídeos, inclusive este que vocês estão a ver, são mais de 100, com todas estas problemáticas. Aquilo é uma autoajuda, não é? As pessoas basta ouvirem para perceberem o que estão a sentir. Porque se eu souber como estou a sentir, é mais fácil eu pedir ajuda, não é? Saber a quem
e que ajuda. Isto é importante. Por isso, aqui temos que, a nível de pedir ajuda, primeiro, sabermos parar. Esta é a nossa maior dificuldade. Por isso é que, ora aí está, o confinamento. Nós não conseguimos parar. Nós estamos feitos para, nesta máquina de que é a vida, estarmos sempre em movimento. Ora, nós, se ultrapassarmos os nossos limites, temos que saber parar. Parar é nós deixarmos de fazer aquilo que estamos a fazer que nos levou a um esgotamento. Isto é muito difícil de fazer. Nós estamos num trabalho, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, neste momento, eles não sabem parar, porque está-lhes ali a impulsionar o dever, não é? De ajudar o outro. Por isso, estas pessoas têm que saber parar. As chefias têm que olhar por eles, os colegas têm que olhar uns para os outros, para vermos quem são as pessoas que não entrem mesmo em burnout grave. Porque se entrar em burnout grave, depois aquela pessoa, na recuperação, vai ficar ausente muito tempo. Não é? Por isso, o que é necessário é ultrapassarmos os limites, X tempo, agora paras, né? Isso é substituído, vai descansar, vai cuidar de ti e volta. Isto é importante. Né? Pedir ajuda não é fraqueza. Aliás, só pedem ajuda os fracos. Só que, socialmente, parece que quem pede ajuda são as pessoas mais fracas. E as pessoas, então, deixam de pedir ajuda. Pedir ajuda não nos diminui, não é? Nós sabemos, estamos mas é cansados, por isso estamos a pedir ajuda para descansar, para depois retomar. Pedir ajuda pode até ser feita de forma anónima, não é? Existem, por exemplo, o SNS 24, se dissermos que queremos ser anónimos, eles mantêm-nos anónimos. Alguns chats e alguns canais que existem online que a pessoa pode estar anónimo. Se o vosso problema for o anonimato, existem também alternativas para isso. Pedir ajuda para os outros é importante. Não é? Nós, muitas vezes, estamos aqui a falar de nós ultrapassarmos os limites, mas nós vemos os outros ultrapassar os limites. Também devemos pedir, muitas vezes, ajuda para eles, se vemos que a pessoa não sabe pedir ajuda. Isto é importante. A nossa intervenção dos psicólogos, quando existem pedidos de ajuda, primeiro, né, e que foram ultrapassados os limites, primeiro, nós fazemos um historial de conhecer os limites desta pessoa. Esta pessoa tem X anos, tem uma vida, vamos ver quais são os momentos da vida dela em que ela ultrapassou os limites e como é que geriu isso. Quais foram as consequências. Depois temos que ver o contexto atual, profissional, pessoal e relacional. A parte relacional é muito importante. Nós temos que saber qual é a relação que tem com a família, com os filhos, com os seus idosos, não é? Se são cuidadores, por exemplo, ou com os companheiros. Porque há muita pessoa em burnout que não precisa de ser da profissão. Pode estar em esgotamento emocional, passar o limite em nível emocional, numa relação com um parceiro ou com uma parceira. Com os filhos, há situações muito graves entre pais e filhos e filhos e pais. Com idosos. Não é? Por isso, isto é importante nós vermos esta parte. Depois, aqui geralmente nós, na intervenção com a pessoa, nós nomeamos um tutor. Perguntamos à pessoa que nos pediu ajuda quem é que é válido na vida dela para ser o tutor. O tutor o que é? É alguém que, primeiro, a opinião dessa pessoa para ela seja válida, seja uma pessoa que esteja acessível e que esteja presente na vida dela. Pode ser o companheiro ou a companheira, pode ser o filho, pode ser um amigo. Um tutor é alguém que, vendo que nós ultrapassamos os limites, nos avisa e, se nós insistirmos, ele pede ajuda por nós. Na prática, nós estamos a arranjar alguém que nos auxilia na decisão, porque muitas vezes nós podemos estar tão embranhados que não vemos que precisamos de ajuda. Depois fazemos explicamos exercícios de respiração, que são importantes para a pessoa acalmar e normalizar o sono. Temos aqui alguma intervenção explicativa na sexualidade, a dois ou a própria, de maneira a que isto tenha impacto no sono. Temos depois dinamizar os hobbies da pessoa. O que é relaxa? Escrever, pintar, cantar, ler. É preciso ela arranjar alternativas para sair do lado de lá do limite e voltar para cá. E, claro, haver exercícios na vida desta pessoa. A pessoa não pode ser sedentária, porque o exercício é uma forma de descarregar. Por isso, o que é necessário nos nossos limites é nós conhecê-los e
pedirmos ajuda.